tô dando um pedaço de 10 minutos. Aí eu vou jogar ela, como eu gravo com vocês, eu vou jogar lá. Porque se alguém aí depois quiser rever, tá? Então eu tô com o celular aqui em cima gravando e com vocês embaixo. Então aí depois eu já jogo a aula todinha lá sem corte, sem nada, para aqueles que não participaram, tá? E as outras eu vou mandando até a gente fechar essas aulas que estão atrasadas aí no site. Uma outra coisa, como Lutero ele escreveu 95 teses, eu quero ver se a gente coloca todos os dias para vocês lerem 10 dessas teses, para vocês lerem todas elas. Se a gente ler tudo, vai ser cansativo. Então, todos os dias eu coloco 10. Que aí elas são pequenininhas, vocês vão lá ler as 10, amanhã eu coloco mais 10, hoje eu coloquei já 4, vou colocar mais 6 antes de vocês dormirem. Não deixe de ler. Faz igual a Flávia ficou com dúvida, essa eu não entendi. Aí a gente vai lá e explica, tá? É importante que vocês leiam as teses para vocês verem o que são essas 95 teses. Aí tá o resuminho das 95. De hoje já coloquei 4. Depois da aula eu vou colocar mais 6 para vocês ir lendo antes de dormir. Mas faça esse compromisso. Todo dia leiam 10. Porque aí em 9 dias, no máximo 10 dias, né? Nós vamos ter lido aí as 95 teses do Lutero. Ok? É uma outra questão. O terceiro ponto, e foi até motivado pela discussão um pouco antes da aula em relação ao Lutero, e aí não é só para falar, é para todos nós entendermos isso. Na vida humana nós temos linguagens e a gente tem que ver qual a linguagem que se faz em relação sempre ao discurso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estamos na academia, na universidade, por exemplo, a linguagem que nós utilizamos é a linguagem da universidade. Nós chamamos de linguagem acadêmica. Tá? No que baseia a linguagem acadêmica? Nas ciências. Nas ciências. Então a gente trabalha essa questão. Nosso curso, ele faz parte daquilo que nós chamamos de História do Cristianismo Moderno, mas dentro das ciências, chamadas ciências, das ciências da religião. Eu uso bastante a história e a filosofia da religião para trabalhar com vocês. Que significa que nós estamos usando a linguagem científica da história e da filosofia, às vezes sociologia também com vocês. São essas linguagens. Mas essas são as únicas linguagens do ser humano? Não, o ser humano tem outras linguagens. Você tem a linguagem com o seu filho, que nós chamamos aí de linguagem pedagógica, mãe e filho, pai e filho. Nós temos a linguagem dentro da nossa igreja, que nós chamamos de linguagem religiosa. Essa linguagem nós chamamos de linguagem de fé, tá? Então é só separar essas questões. Então uma coisa importante para a gente aprender, não só Lutero, mas aprender também outros elementos aqui do curso, é saber que nós vamos sempre utilizar essa linguagem científica, tá? Da história do cristianismo. O que significa isso? O que significa isso, o primeiro ponto é o não julgamento. As ciências ela não existe para julgar o passado, né? A ciência ela existe para ajudar a gente a entender o passado, compreender. Lógico, vai chegar um momento que fala assim, nesse ponto eu acho que o Lutero não avançou. Ou, nesse ponto eu acho que o Lutero avançou. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, alguns pontos que eu acho que ele avançou, outros que ele não avançou em relação à reforma. Mas a Adelino colocou uma coisa importante, que nós temos que tomar cuidado também para não usar os nossos critérios de hoje para julgar o passado. Nós chamamos isso na história de anacronismo. Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, lá em Esparta, homem dormia com homem, mulher dormia com mulher, aí eu falo para meus alunos, isso não é homossexualidade. O aluno, como não? Homem que dorme com homem é homossexual. Eu falei, não, em Esparta não. Porque em Esparta não existe esse conceito é nosso. Ele só surgiu no século XIX. Então eu não posso dizer que um homem que dormiu com um homem lá em Esparta, ele era homossexual, porque eles não sabiam que era isso. Esse conceito é nosso. Não tinha essa mentalidade nele. E eu digo sempre para meus alunos de história, a sexualidade no mundo antigo não é para dar prazer, é para geração de filhos. Não tem essa ideia do prazer. Por isso um homem no mundo antigo ele prefere transar com homem do que com mulher. Por quê? É simples. O homem é igual a ele. O homem vai ensinar algo para ele, a mulher não. Ele só vai transar com a mulher para ter filhos. Não tem essa dimensão do prazer que nós temos hoje. É uma outra época, um outro conceito. Então a gente tem que evitar essas questões. A primeira discussão que nós fizemos no nosso curso de história em Roma tinha luta de classe? Aí falava, claro que não, porque esse conceito é marxista, é do século XVIII. Como é que eu vou usar um termo do século XVIII para aplicar lá no século I? Onde eles nem conheciam essa ideia de luta de classe. Então não tem como, isso é nosso. Nós olhando para o passado e querendo aplicar os nossos critérios ao passado. Tomar certos cuidados em relação a isso, tá? Evitar o chamado anacronismo.
Aí a Flávia colocou uma coisa que não é só dela, mas também muitos de nós trabalham assim, a nossa igreja é a igreja de Jesus Cristo. A partir de qual critério? Não é da ciência, é dos católicos. Tá? Os luteranos não vão achar a mesma coisa. Os judeus vão dizer que não, que a igreja verdadeira é a igreja deles. Os muçulmanos vão dizer que é a deles. Aí a linguagem é religiosa. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai criar uma discussão que seja, nós temos que dizer qual é a linguagem que nós estamos usando. É da ciência. Então, dentro da ciência, existe uma igreja verdadeira? Não. Existem instituições que nós estamos analisando. Tá? Existe igreja que nós estamos analisando. Então, não existe essa igreja verdadeira, essa igreja é falsa. O Lutero rompeu com a igreja verdadeira. De novo, a partir de quê? Porque o Lutero acreditava que a igreja verdadeira era ele. Tanto é que ele chama o Papa de discípulo do demônio. Então, ou seja, para ele é a igreja verdadeira e os outros não. Então, é só essas questões, saber o que é a linguagem religiosa, que nós chamamos aqui na igreja católica de linguagem catequética, na igreja evangélica nós chamamos de escola dominical, são linguagens de fé, são linguagem religiosa. Guto, Oi? rapidinho, eu fiquei lendo aquelas terras, eu já tinha lido. O que me dá a sensação estranha é assim, eu acho que a minha religião é certa, católica. Aí o fulano acha que é católica. Então, no geral, não existe nenhuma religião verdadeira, será? Na linguagem religiosa você pode dizer a minha, até antes o Rafael me perguntou por que eu sou católico. E aí eu expliquei para ele os motivos porque eu sou católico, mas eu não cheguei a falar que a outra é falsa. Na verdade, eu me sinto bem nessa comunidade e acredito que essa comunidade me aproxima de Cristo. No caso, eu sou cristão, tá? Então, essa comunidade me aproxima de Cristo e por isso eu tô nela. Aí fala assim, mas aí nós estávamos discutindo, ela tem muitos erros? Tem. Mais do que as pessoas imaginam. Mas toda vez que a instituição errar, você vai sair dela? Aí eu até brinquei com o Rafael. Eu falei, Rafael, se a sua família errar com você, você vai abandonar a sua família? Então, todas as instituições, quando ela errar com a gente cai fora? Não. Por que eu tenho que cair fora daquilo que eu acho que me aproxima de Cristo? Ah, mas tem erros. Por isso que eu falo assim, ó, o evangélico fala assim, ó, eu me sinto bem na minha igreja. Continua. Você tem que estar onde está bem. A gente está falando com a Patrícia, até a gente está falando sobre espiritismo. A pessoa fala, eu me sinto bem no espiritismo. Continua. Te aproxima de Deus? Continua. Eu acho que o islamismo me aproxima de Deus. Continua. Tá? O judaísmo me aproxima de Deus. Continua. Eu sendo ateu me aproxima de Deus. Aí já é muito difícil, porque se é ateu você não vai aproximar de Deus. Mas se me se torna uma pessoa melhor, ótimo. Sabe? O importante é que nós temos que diferenciar a linguagem científica de linguagem religiosa. Então, dentro da ciência não existe igreja melhor ou pior, existem instituições e a gente analisa essas instituições, como é que ela surgiu. Se você falar, por exemplo, lá para os judeus, a igreja cristã é verdadeira, fala, não, vocês são heréticos. Uma vez eu perguntei a um judeu lá no Muro da Lamentação o que ele achava de Jesus. Ele falou, Jesus é um grande traidor da nossa fé. Foi a resposta que ele me deu. Jesus é um traidor da nossa fé. Eu falei, você tem razão, traiu mesmo. Então, ou seja, para ele, nós cristãos não somos nada verdadeiros, somos traidores da fé deles. Paulo, fala para um judeu que Paulo é um grande missionário, ele vai dizer, Paulo é um safado, traiu a nossa fé. Tá? Então, depende do ponto de vista, isso é religião. Nós não discutimos essa questão aqui, a questão é científica. Se não fosse Lutero, seria o Zé, seria o Manuel, a reforma ia acontecer. Tá? A reforma ia acontecer independente de quem seria a pessoa. Agora, numa pessoa como Lutero, juntou a personalidade dele com também as necessidades da época, por isso que essa reforma surgiu, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Eu só queria reforçar, porque essa fala foi boa, que eu já tinha até preparado essa fala minha aqui. Essa visão negativa do Lutero, ela foi muito forte no século XVI, pelos católicos, tá? Só reforçando. Tem um homem chamado Johannes Coetleus. Esse homem foi o primeiro que escreveu contra Lutero. Ele é um católico. 1549, 3 anos depois da morte do Lutero. No início do século XX, um dominicano chamado Denifre vai também falar mal do Lutero. Vai falar também mal do Lutero. E depois um homem chamado aí Grisar, isso em 1912, vai escrever outro livro contra o Lutero. Então até 1912, a visão católica do Lutero é negativa. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então até 1912, a visão que se tem do Lutero é uma visão negativa. Guto, quando essa visão começou a mudar? Quando é que essa visão começou a mudar? Ela começou a mudar a partir do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é que começou a reler os textos do Lutero, começou a querer entender o Lutero. Vaticano II, para quem não é da Igreja Católica, aconteceu de 1962 a 1965. Foi o último concílio da Igreja, tá? O 21º concílio da Igreja Católica, 1962.
62 a 65. Nesse concílio, então, começa a se ter uma nova visão do Martinho Lutero. Então, a visão é que hoje todos os católicos, que eu falo da academia, que dão aula em universidades, todos os católicos da instituição católica que estudam teologia, tá? Vê o Lutero como um homem autêntico, como um homem que quis fazer uma reforma autêntica e visando o bem da igreja. Nenhum desses pesquisadores coloca o Lutero hoje como aquele que quis separar da igreja, mas um homem autêntico na fé dele. Então, desde o Vaticano II... mas isso inclui os papas? Todos os papas depois do Vaticano II. Eu vou citar aqui para vocês. João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e agora o Francisco. 6 papas. Os 6 têm, assim, uma grande aproximação. A igreja escreveu um documento, eu vou passar esse documento para vocês, sobre a unidade dos cristãos, e a igreja coloca em primeiro lugar das igrejas cristãs, assim, para diálogo respeitoso, as igrejas reformadas. Isso é documento oficial da igreja, tá? Eu vou depois mandar esse documento para vocês, é um documento do Vaticano II, vocês podem ler lá, que eles vão dizer assim, ó, de todas as igrejas que nós mantemos uma boa relação, em primeiro lugar vem os reformados. A própria igreja católica reconhece isso. Então, nesse documento, vocês vão ver os elogios. E eu citei recentemente que o Papa Francisco, inclusive, fez aí o selo comemorativo da reforma, porque percebe que a reforma contribuiu muito. Um outro Papa, vocês conhecem João Paulo II, que hoje é santo da Igreja Católica. João Paulo II, quando encontrou com os luteranos, falou assim, não estou aqui para atacar os luteranos, estou aqui para que juntos possamos ver as nossas culpas. Quer dizer, o próprio João Paulo reconhecendo que a Igreja Católica teve culpa na reforma. Então falou assim, estou aqui junto para que nós possamos analisar juntos as nossas culpas, onde nós erramos. Porque se tem uma reforma é porque alguém errou. Né? Onde foi esse erro? Teve o lado do erro católico, como teve erro também do lado luterano. Então João Paulo II... Se a gente for ver assim, tem erro desde o começo do Antigo Testamento, sim, desde o Adão e Eva. Sim, erro... Todo momento tem erro. Isso. Aí fica parecendo que a igreja católica errou, mas você vai estudar do Antigo Testamento, tem erro toda hora, até os profetas erraram pra caramba. Isso, por isso que estou falando ciência, quando a gente vai estudar, esses elementos dentro da parte científica, a gente percebe isso. Ontem quem foi à missa, por exemplo, na primeira leitura, vocês viram, na primeira leitura não, segunda, no Salmo, vocês viram aí o Davi pedindo perdão porque o Davi mandou um cara morrer para ficar com a mulher dele. Então, seja, e ele é venerado pelo judaísmo, porque um erro não invalida tudo que uma pessoa faz, ou erros invalidam, assim como qualquer ser humano, tá bom? Hoje eu vou trabalhar com vocês as etapas de evolução do mundo luterano. São 3 etapas, e são fáceis de entender, quais foram aí, em cada ponto, a ação do Lutero em relação a essas etapas. Então, primeira etapa, 1483 a 1516. Então, do nascimento do Lutero a um ano antes da reforma, 1483, 1516. Então, o primeiro ponto importante é o seguinte, a reforma, ela existiu por causa que o mundo no século XV e XVI estava completamente, vamos dizer assim, dentro de uma vida moral decadente? Não. Porque, como lembrou a Flávia aí agora, essa vida decadente na igreja sempre existiu. Não foi a questões morais que levou à reforma. Mas podemos dizer que elas ajudaram? Sim, ajudaram sim. Não foram determinantes, mas ajudaram. Entendeu? Quer dizer, eu vou dizer que, usar o termo aqui da sociologia, chama laxismo moral. Uma baixa moralidade. Quer dizer que a baixa moralidade do clero no século XV ajudou na reforma? Ajudou. Mas foram determinantes? Não foram determinantes. Porque se fossem determinantes, a reforma aconteceria em que século? Século X, que foi o pior século da moral da igreja. Tá? Século X. Outro século ruim da igreja, século XIII. Gente, eu estou falando de cruzadas, Inquisição. Teve coisa pior do que isso? Teve reforma? Não teve. Podemos falar aí também do grande cisma do século XIV, que teve 3 papas. Seria um período melhor para a reforma do que esse? Não teria. E não teve. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o laxismo moral, a decadência moral, ela colaborou com a reforma, mas não foi causa da reforma. Isso tem que estar claro para vocês, tá bom? Então, de novo, a decadência moral do clero, ela ajudou na reforma. Ela foi um dos elementos que ajudaram nessa reforma, mas foi a causa da reforma? Não.
A causa da reforma, já fiz para vocês, o essencial chama-se teologia da salvação. Essa foi a causa principal da reforma, a teologia salvífica. E eu vou explicar isso bem claro hoje para vocês, tá? E outra coisa, o século XV estava em decadência? Estava, mas tinha também um movimento de renovação? Tinha. Alguém consegue dizer um movimento de renovação no século XV, que nós falamos aqui com vocês, que estava muito forte no século XV? Vocês têm comprado o livrinho, A Imitação de Cristo, Devoção Moderna. A devoção moderna era um convite à volta interior do homem, tá? Os irmãos da vida comum, lembra disso? Os irmãos, os fratres da vida comum? Então, ou seja, existia um movimento de renovação. Você quer outro exemplo de renovação do século XV? Um homem chamado Erasmo de Roterdã, que propunha um humanismo cristão, um humanismo de uma vida baseada em Cristo, uma vida simples, em que a doutrina não fosse importante. Nós temos aí o exemplo disso. Thomas More, mesma coisa, que escreveu Utopia, é humanista cristão. Então nós temos elementos bem bacanas, tá, no século XV de renovação espiritual, mais do que no século XIV, mais do que no século XIII, mais do que no século XII. No século XII nós tivemos só o Francisco de Assis, tá? Mais do que no século XI, mais do que no século X. Vocês estão percebendo que o século XV não era essa decadência total assim? Tinha sinais de renovação? Então, ou seja, quando perguntarem para vocês, foi a decadência moral que levou à reforma? Diga, não, não foi. Ela ajudou, mas não foi a causa determinante. A causa determinante vai ser a teologia da salvação. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, tá bom? O que o Lutero defende, isso vocês não podem deixar de entender. Isso aconteceu em 1517. Ele entende o seguinte, não são... Ah, tá, outra pergunta. As indulgências foram a causa As indulgências foram a causa da reforma? Não foram também. Lutero era padre, monge, sabia de toda a existência. Ele era contra a indulgência? Não. O que o Lutero era contra? O abuso econômico da indulgência. O Lutero nunca foi contra as indulgências. Ele era monge, não esqueça disso. Lutero era contra o abuso econômico da indulgência naquele momento. Isso desencadeou a reforma, mas não foi a causa principal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, quem é católico vai me entender aqui. Quem não é, mas vai entender também. Quando você procura um padre para confessar, fala assim, ó, eu traí a confiança da minha amiga. Fiz uma fofoca. Você vai lá e confessa pro padre. Antigamente, o padre diria para você o seguinte, nossa, que coisa feia você fez, e realmente foi grave. Mas o poder a mim concedido pela igreja, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, acabou? Acabou não. Aí o padre vai te dar uma pena, não era assim que te dava uma pena? Você vai rezar 5 Ave Maria e 5 Pai Nosso, lembra disso? 5 Ave Maria e 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria e 5 Pai Nosso é chamado de pena. Você tem que cumprir aquilo lá para o seu perdão, para que você cumpra definitivamente o ato penitencial. A igreja te perdoou, não, Deus te perdoou através da igreja, e aí a igreja te deu uma pena. Antigamente era isso. Hoje a igreja, ela modernizou, ela não dá essas penas mais assim, 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria, não. Alguns padres vão dizer o seguinte, ó, então você vai trabalhar para não fofocar mais, você vai agora, durante tanto tempo, falar bem das pessoas, ou você vai fazer obra de caridade. Isso chama-se pena. A indulgência, ela acaba com essa pena. Isso é indulgência. Ela não acaba com a culpa você confessou. Por isso que para ter indulgência na igreja hoje ainda, você tem que confessar. Então se você ia fazer aquela pena, não precisa mais, porque a indulgência equivale à pena realizada. Então vou dar exemplo. Papa Francisco fala assim, ó, quem entrar na igreja franciscana esse ano tem a indulgência dos pecados. O que ele está dizendo para mim? Você, Guto, vai confessar. O padre, ele ia te dar uma pena, não é necessário aquela pena, porque você já fez o sacrifício de viajar até Assis. Então essa é a sua pena, que você está, o seu sacrifício em relação... Mas o que eu preciso? Fazer a confissão. E a igreja, inclusive, pede para participar de missa e tudo mais, depois ela dá a indulgência. A indulgência é só para cancelar aquela pena. Onde Lutero começou a criticar isso? Quando ele percebe que os engraçadinhos da época estavam cobrando pelas indulgências, não é cobrar, dizia o seguinte, ó, se você ajudar na construção da igreja de São Pedro, você vai ganhar indulgência, vai cancelar sua pena. A sua e a do seu parente que morreu. Aí o Lutero falou, onde está escrito isso? Que a indulgência perdoa o pecado dos mortos.
Então ele percebeu que havia um abuso econômico nas indulgências. E ele escreve as cartas tanto para o Alberto de Brandemburgo como para o bispo dele da época reclamando disso. Talvez o senhor não saiba, senhor bispo, alguém está usando o seu nome aqui, vendendo indulgência para os mortos. Olha que absurdo. E o Alberto não respondeu a carta para o Lutero. Ele ficou em silêncio. E aí o Lutero falou assim, então vou apresentar para alguns teólogos o que eu penso sobre isso. E aí são as 95 teses. Então ele apresenta a teologia que ele acredita para alguns teólogos. E isso chegou rapidamente ao povo simples. Aí aquela questão social, econômica que eu falei para vocês, explodiu na Alemanha, tá bom? Então a primeira questão então aqui é teológica. Quando o Lutero, essa é a frase dele central que eu quero falar. Vou até ler. Não são os atos meritórios que garantem a salvação. Não é aquilo que eu faço que me dá a salvação. Não é ir à missa. O que é a obra de salvação? O que é a obra meritória? Ir à missa, se flagelar, rezar o terço, fazer caridade, ir ao cemitério. O Lutero diz, não é isso que garante a salvação do homem, mas a sua incondicional entrega na fé ao Deus misericordioso. A salvação vem de Deus. O homem, por mais que ele faça coisa boa, Madre Teresa de Calcutá, tudo que ela faz não garante a salvação, porque nós somos pecadores. Lembra que eu falei para vocês que a visão do Lutero do homem é bem negativa? Então Lutero acha que nada, essa é a diferença do Lutero com o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, embora ele acreditasse que a salvação vem de Deus, mas ele dizia o seguinte, o Santo Agostinho, o homem ainda tem um livre-arbítrio para agir, se ele tem a graça. Para o Lutero, não. O homem perde o livre-arbítrio completamente. É Deus que nos salva. Só. Acabou. Mas salva como, Guto? Porque Cristo morreu na cruz por nós. Você já escutou alguma vez na igreja assim, a minha salvação está porque Cristo morreu na cruz? Essa teoria é do Lutero. Então é acreditar o seguinte, que os méritos da minha salvação não são minhas, é de Cristo. Ele, ao entregar na cruz, tá? Ele me tornou justo? Não. Ele não me tornou justo, mas o ato dele me salva. E se eu aderir a ele, eu vou ser sempre pecador. Para Lutero é assim, o homem vai ser sempre pecador, sempre. Mas os méritos de Cristo foram dados a nós, por quê? Porque Deus é misericordioso. Essa era a fala dele. Então os méritos... Eu posso fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, que Jesus já me salvou. E você pode fazer a maior bondade do mundo, não é a sua bondade que te salva. Para o Lutero e também isso para o Santo Agostinho, são os méritos de Cristo que nos salva. E para a igreja, é nisso que a igreja católica concorda com Lutero hoje, que a salvação vem de Deus. O que a igreja católica discorda do Lutero? Porque essa parte não acrescentei. Para a igreja católica, embora as obras não nos salvem, ela nos encaminha para a salvação, ela nos aproxima de Deus. Ao fazer o bem, eu me aproximo de Deus. Então a igreja católica ainda insiste que as obras são importantes para nos aproximar de Deus. Mas isso nos salva? Não. A igreja católica concorda com Lutero que isso não nos salva. Porque a salvação vem de Deus. É isso que a igreja e o Lutero hoje caminham juntos. Só que as obras são importantes ainda para a igreja católica e para o Lutero não era. Nenhuma obra. Aí ela falou assim, mas eu posso fazer qualquer coisa? Aí que tá. Se a pessoa adere a Jesus Cristo, e essa adesão não é intelectual para o Lutero, ela não é adesão intelectual, ela é uma adesão interior. Você faz disso a sua existência. É aquela frase do Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já viu essa frase, né? Quer dizer, isso é adesão a Jesus Cristo. Não é intelectual, eu acredito em Jesus. Não. Então, se eu aderir a Jesus Cristo, não intelectualmente, mas interiormente, eu vou fazer coisa errada? Não. É consequência. Não é minha salvação, entenderam? Então, para Lutero, árvore boa não pode dar fruto bom. Pé de maçã não pode dar goiaba. Essa é a ideia dele. E uma frase do Lutero engraçada é o seguinte, nós somos jumentos na mão de Deus. Nós somos jumentos. Mas essa frase aí da árvore aí não é de Isaías? Não, é do Lutero. Ele vai dizer que árvore boa não pode dar fruto ruim. Então, se eu aderir a Jesus Cristo, eu vou fazer coisa ruim? Não vou. Mas o que eu fizer vai me salvar? Não. Porque a salvação vem de quem? De Jesus Cristo. Não é minha mais. A única coisa que coube a mim, que para Lutero não é nem nós que fazemos isso, é Deus que nos atrai a ele. Isso também o Santo Agostinho dizia. Não sou eu que vou até Jesus, é ele que me atrai. Então é até Deus que vem ao meu encontro. E a partir disso, então, é Jesus que me salva. O que eu fiz? Aderi a ele. Intelectualmente, não. Interiormente. Vou fazer coisa errada? Não vou fazer coisa errada. Por quê? Porque a consequência de uma árvore boa é que dar frutos bons. Então, seja,
As boas obras não são causa da minha salvação, são consequências da minha adesão a Jesus Cristo. E aí ele viu isso onde? Onde que o Lutero provou que isso que era verdadeiro? No livro que vocês conhecem, o livro aos Romanos, a partir do capítulo 1, mas o capítulo 2 é mais importante, que vai dizer que o justo viverá pela fé. Aí na frente tem o Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. O Lutero concorda com isso, mas se a fé é verdadeira, a obra não é morta. Né? Uma fé vai sempre produzir boas obras como consequência, mas não como salvação. Tá bom? Então, essa é a primeira fase do Lutero. De 1483 a 1506, essa primeira fase é a fase de formação dele. Vai ser a formação dele. Eu já falei para vocês em que ele entra nos agostinianos de Erfurt. Lá ele conheceu Agostinho, lá ele conheceu os chamados ocamistas, que acreditam que entre Deus e o homem existe uma distância. Ele vai ter contato com os mestres alemães, da chamada aí... da espiritualidade alemã. Então ele vai já sentindo algumas questões e em 1517 vai ter essa mudança dele. Qual é a mudança? Onde ao ler esse texto da Carta aos Romanos, ele percebe que de fato não são as obras, tá? Não são as obras que nos salvam, mas sim Jesus Cristo, ok? Segunda fase. Então, a primeira fase é essa fase de um contexto histórico que tem decadência, mas também que tem renovação, ok? E a formação do Lutero. 1517 a 1521. Agora, isso aqui é muito importante para vocês, hein? Essa fase aqui é mais importante que a anterior. Porque é a fase em que Lutero se transforma no reformador. Tá bom? Então, de 1517 a 1521, vai ser a fase que o Lutero vai se transformar no reformador. Por que 1521, turma? Porque 1521 foi a excomunhão do Lutero. Lutero foi excomungado em 1521. Guto, Lutero continua sendo excomungado, está excomungado na Igreja Católica? Ainda está. Existe uma discussão entre teólogos dos dois lados para que essa excomunhão caia. Eu acredito que antes do Francisco deixar o governo, isso deve acontecer. Eu acredito, né? Mas essas são discussões posteriores. Tá? Mas ainda ele mantém, essa excomunhão ela é mantida ainda. Mas, como a Igreja Católica ela mantém diálogos com os luteranos, mostra que essa excomunhão é apenas o quê? É aparente. Porque se eu mantenho contato com outro grupo e converso com ele, a excomunhão ela não existe. Entenderam ou não? Quer dizer... No papel eu sou excomungado. Eu e a Patrícia, eu excomunguei a Patrícia, mas converso com ela, escuto ela. Que excomunhão é essa? Entenderam? Quer dizer, do Vaticano II para cá, vamos dizer que essa excomunhão foi até levantada já. Não saiu do papel, mas levantada ela tá, porque se eu converso com aquele que está excomungado e aceito as orientações deles nos debates, é porque eu reconheço ele. Tá? Então essa excomunhão hoje está, a gente chama na história de pro forma, apenas pro forma. Vamos lá então. Mas essa excomunhão não é já uma penetração dos hereges? Não, foi do Lutero mesmo. Vou explicar por que o Lutero foi excomungado daqui a pouco para vocês, tá? O Lutero ele começa então a dar aula nesse período, tá? Um pouco anterior. Você sabe que o Lutero ele começa a dar aula a partir de 1508 filosofia, 1512 teologia, e aí ele começa então a discussão sobre a indulgência. O primeiro passo para a reforma, isso é importante também. O primeiro passo para a discussão da reforma foi o caso das indulgências. Foi o primeiro passo para que a reforma acontecesse. Já expliquei para vocês que o Alberto de Brandemburgo, ele queria ser bispo de mais uma igreja, Mongúcia. Alguém lembra por que ele queria ser bispo dessa igreja? Ele já era de duas. Ele já era de Brandemburgo e de uma outra. E por que ele quer ser agora de Mongúcia? Alguém lembra o motivo? Além das taxas. Título de príncipe. Isso. Essa igreja dava o direito dele. Isso mesmo, Delina. Essa igreja dava o direito dele de ajudar na eleição do príncipe eleitor. Ele era um príncipe eleitor, o bispo dessa igreja. Quantos príncipes existiam ali? 7 que votavam para o imperador, tá? Do chamado Sacro Império Romano Germânico. Então era um cargo de poder. Mas isso tudo na Alemanha, né? Na Alemanha. Mongúncia. O Alberto de Brandemburgo tinha dinheiro para pagar para esse bispado? Não tinha. Era caro? Muito caro. Qual que foi a solução que ele encontrou? Pedir dinheiro emprestado para os Fuggers, tá? Ele pagou para a igreja adiantado 29 mil ducados para ser bispo ali, e a igreja deu para ele uma bula para que ele pregasse ali a indulgência na região dele só, Mongúncia ali. E aí, logicamente, o bispo não vai pregar isso. Ele contratou um teólogo, orador dominicano chamado John Tetzel,
que começou a pregar, e aí o Lutero ficou sabendo que as pessoas estavam indo lá, sendo enganadas, porque esse pregador dizia que se pagasse até os mortos teriam remissão da pena. O Lutero falou que Lutero sentiu o cheiro de malandragem, vamos dizer assim, sentiu o cheiro de não seriedade naquilo lá. Ele percebeu ligações de valores econômicos. Na igreja nós chamamos isso de simonia. Lutero percebeu que aquela indulgência não passava de simonia. O que é simonia? Vender coisas sagradas. Tá? Simonia é isso, vender coisas sagradas. Quando você vai numa igreja e pergunta assim, quanto custa o batizado? E a pessoa te responde, o batizado custa tanto, você fala, isso é simonia. O batizado não tem preço, a graça de Deus não se vende. Tanto é que a igreja hoje orienta bastante assim as secretárias. Quando perguntar, fala assim, ó, não existe preço de batismo. Você dá contribuição para o templo que você quiser, mas não em relação ao batismo. Para ajudar nos pagamentos das taxas, secretário, luz, tudo mais, você dá. Ah, e se você não puder, não dê. Não dê. Essa é a orientação da igreja hoje. Pode entrar e fazer esse teste aí na igreja de vocês. Você vai receber essa informação, tá? Porque não se vende coisa sagrada.